Olá pessoal, meu nome é Elaine e hoje eu vim aqui terminar um conto desse livro Contos Fluminenses. É um projeto que eu estou fazendo, lançando todos os domingos. Eu leio um conto e eu comecei pelo livro do Machado de Assis, Contos Fluminenses, e eu estou lendo agora Luís Soares. Já li a primeira parte, que já está disponível para vocês, e agora vou terminar lendo o final do conto. Espero que vocês estejam acompanhando e que vocês gostem. Eu vou trazer outros contos aqui para vocês, não só do Machado de Assis, mas outros autores. Mas eu comecei primeiramente por esse aqui e vamos lá lê-lo. A prima Adelaide tinha 24 anos e a sua beleza, no pleno desenvolvimento da sua mocidade, tinha em si o condão de fazer morrer de amores. Era alta e bem proporcionada. Tinha uma cabeça modelada pelo tipo antigo. A testa era espaçosa e alta. Os olhos rasgados e negros. O nariz levemente aquilíneo. Quem a contemplava durante alguns momentos sentia que ela tinha todas as energias. A das paixões e a da vontade. Há de lembrar-se o leitor do frio cumprimento trocado entre Adelaide e seu primo. Também se há de lembrar que Soares disse ao amigo Pires ter sido amado pela sua prima. Ligam-se estas duas coisas. A frieza de Adelaide resultava de uma lembrança que era dolorosa para a moça. Adelaide amava o primo. Não com um simples amor de primos, que em geral resulta da convivência e não de uma súbita atração. Amara-o com todo o vigor e calor de sua alma. Mas já então o rapaz iniciava os seus passos em outras regiões e ficou indiferente aos afetos da moça. Um amigo que sabia o segredo perguntou-lhe um dia por que razão não se casava com Adelaide. Ao que o rapaz respondeu friamente: quem tem minha fortuna não se casa. Mas se casa é sempre com quem tenha mais. Os bens de Adelaide são a quinta parte dos meus. Para ela é negócio da China. Para mim é um mau negócio. O amigo que ouvira esta resposta não deixou de dar uma prova da sua afeição ao rapaz, indo contar tudo à moça. O golpe foi tremendo, não tanto pela certeza que lhe dava de não ser amada, como pela circunstância de nem ao menos ficar-lhe o direito de estima. A confissão de Soares era um corpo de delito. O confidente oficioso esperava talvez colher os despojos da derrota, mas Adelaide tão depressa ouviu a delação como desprezou o delator. O incidente não passou disto. Quando Soares voltou à casa do tio, a moça achou-se em dolorosa situação. Era obrigada a conviver com um homem ao qual nem podia dar apreço. Pela sua parte, o rapaz também se achava acanhado. Não porque lhe doessem as palavras que dissera um dia, mas por causa do tio, que ignorava tudo. Não ignorava, o moço é que o supunha. O major soube da paixão de Adelaide e soube também da repulsa que tivera o coração do rapaz. Talvez não soubesse das palavras textuais repetidas à moça pelo amigo de Soares, mas, se não conhecia o texto, conhecia o espírito. Sabia que, pelo motivo de ser amado, o rapaz entrara a aborrecer a prima, e que esta, vendo-se repelida, entrara a aborrecer o rapaz. O major supôs até durante algum tempo que a ausência de Soares tinha por motivo a presença da moça em casa. Adelaide era filha de um irmão do major, homem muito rico e igualmente excêntrico, que morrera há 10 anos, deixando a moça entregue aos cuidados do irmão. Como o pai de Adelaide fizera muitas viagens, parece que gastou nelas a maior parte de sua fortuna. Quando morreu, apenas coube a Adelaide, filha única, cerca de 30 contos, que o tio conservou intactos para serem dote da pupila. Soares ouve-se como pôde na singular situação em que se achava. Não conversava com a prima, apenas tratava com ela as palavras estritamente necessárias para não chamar a atenção do tio. A moça fazia o mesmo. Mas quem pode ter mão ao coração? A prima de Luís sentiu que pouco lhe ia renascendo o antigo afeto. Procurou combatê-lo sinceramente, mas não se impede o crescimento de uma planta, senão arrancando-lhe as raízes.
As raízes existiam ainda. Apesar dos esforços da moça, o amor veio pouco a pouco, invadindo o lugar do ódio, e se até então o suplício era grande, agora era enorme. Travara-se uma luta entre o orgulho e o amor. A moça sofreu consigo, não articulou uma palavra. Luís Soares reparava que, quando seus dedos tocavam os da prima, esta experimentava uma grande emoção. Corava e empalidecia. Era um grande navegador, aquele rapaz, nos mares do amor. Conhecia-lhe a alma e a tempestade. Convenceu-se de que a prima o amava outra vez. A descoberta não o alegrou. Pelo contrário, foi-lhe motivo de grande irritação. Receava que o tio, descobrindo o sentimento da sobrinha, propusesse o casamento ao rapaz. E recusá-lo não seria comprometer o futuro à espera da herança? A herança sem casamento era o ideal do moço. Dar-me asas, pensava ele, atando-me os pés, é o mesmo que condenar-me à prisão. É o destino do papagaio doméstico. Não aspiro a tê-lo. Realizaram-se as previsões do rapaz. O major descobriu a causa da tristeza da moça e resolveu por termo aquela situação, propondo ao sobrinho o casamento. Soares não podia recusar abertamente, sem comprometer o edifício da sua fortuna. Este casamento, disse-lhe o tio, é completamente da minha felicidade. De um só lance, reúno duas pessoas a que tanto estimo, e morro tranquilo sem levar nenhum pesar para o outro mundo. Estou que aceitarás. Aceito, meu tio, mas observo que o casamento assenta no amor, e eu não amo minha prima. Bem, haverás de amá-la. Casa-te primeiro. Não desejo expô-la a uma desilusão. Qual desilusão? Disse o major sorrindo. Gosto de ouvir-te falar essa linguagem poética, mas casamento não é poesia. É verdade que é bom que duas pessoas antes de se casarem se tenham já alguma estima mútua. Isso creio que tens. Lá fogos ardentes, meu rico sobrinho, são coisas que ficam bem em verso e mesmo em prosa. Mas, na vida, que não é prosa nem verso, casamento apenas exige certa conformidade de gênio, de educação e de estima. Meu tio sabe que eu não me recuso a uma ordem sua. Ordem não te ordeno, proponho. Dizes que não amas tua prima. Pois bem, faze por isso e daqui a algum tempo casem-se que se darão gosto. O que eu quero é que seja cedo, porque não estou longe de ir à casca. O rapaz disse que sim, adiou a dificuldade não podendo resolvê-la. O major ficou satisfeito com o arranjo e consolou a sobrinha com a promessa de que podia casar-se um dia com o primo. Era a primeira vez que o velho tocava em semelhante assunto. E Adelaide não dissimulou o seu espanto que lisonjeou profundamente a perspicácia do major. Tu pensas, disse ele, que eu, por ser velho, já perdi os olhos do coração? Vejo tudo, Adelaide. Vejo aquilo mesmo que se quer esconder. A moça não pôde reter algumas lágrimas. E como o velho a consolasse, dando-lhe algumas esperanças, ela respondeu abanando a cabeça. Esperanças nenhuma. Descansa em mim, disse o major. Conquanto a dedicação do tio fosse toda espontânea, a filha do amor que votava a sobrinha, esta compreendeu que semelhante intervenção podia fazer supor ao primo que ela esmolava os afetos do seu coração. Aqui falou o orgulho da mulher, que preferia o sofrimento à humilhação. Quando ela expôs essas objeções ao tio, o major sorriu-se afavelmente e procurou acalmar a suscetibilidade da moça. Passaram-se alguns dias sem mais incidente. O rapaz estava no gozo da dilação que lhe dera o tio. Adelaide readquiriu o seu ar frio e indiferente. Soares compreendia o motivo, e aquela manifestação do orgulho respondia com um sorriso. 2 vezes notou Adelaide essa expressão de desdém da parte do primo. Que mais precisava para reconhecer que o rapaz sentia por ela a mesma indiferença de outro tempo? Acrescia que,
Sempre que os dois se encontravam sós, Soares era o primeiro a se afastar dela. Era o mesmo homem. Não me ama, não me amará nunca, disse a moça consigo. Um dia de manhã, o Major Vilela recebeu a seguinte carta. Meu valente Major, cheguei à Bahia hoje mesmo e lá irei de tarde para ver-te e abraçar-te. Prepara um jantar. Creio que não hás de receber como qualquer indivíduo. Não esqueças o vatapá. Teu amigo Anselmo. Bravo, Major. Temos cá o Anselmo, primo Antônio. Mande fazer bom vatapá. O Anselmo que chegara da Bahia chamava-se Anselmo Barroso de Vasconcelos. Era um fazendeiro rico e veterano da independência. Com seus 78 anos, ainda se mostrava rijo e capaz de grandes feitos. Tinha sido íntimo amigo do pai de Adelaide, que o apresentou ao Major, vindo ficar amigo desse depois que o outro morrera. Anselmo acompanhou o amigo até os seus últimos instantes e chorou a perda como se fora seu próprio irmão. As lágrimas cimentaram a amizade entre ele e o Major. De tarde apareceu Anselmo, galhofeiro, vivo como se começasse para ele uma nova mocidade. Abraçou a todos, deu um beijo em Adelaide, a quem felicitou pelo desenvolvimento de suas graças. Não se ria de mim, disse-lhe ele. Eu fui o Major amigo do seu pai. Pobre amigo, morreu nos meus braços. Soares, que sofria com a monotonia da vida que levava em casa do tio, alegrou-se com a presença do galhofa ancião, que era um verdadeiro fogo de artifício. Anselmo é que pareceu não simpatizar com o sobrinho do Major. Quando o Major ouviu isto, disse: Sinto muito, porque Soares é um rapaz sério. Creio que é sério demais, rapaz que não ri. Não sei que incidente interrompeu a frase do fazendeiro. Depois do jantar, Anselmo disse ao Major: Quantos são amanhã? 15. De que mês? É boa. De dezembro. Bem, amanhã, 15 de dezembro, preciso ter uma conferência contigo e teus parentes. Se o vapor se demora um dia em caminho, pregava-me uma boa peça. No dia seguinte, verificou-se a conferência pedida por Anselmo. Estavam presentes o Major, Soares, Adelaide e Dona Antônia, únicos parentes do finado. Faz hoje 15 anos que faleceu o pai desta menina, disse Anselmo apontando para Adelaide. Como sabem, Dr. Bento Varela foi meu melhor amigo e eu tenho consciência de haver correspondido à sua afeição até os últimos instantes. Sabem que ele era um gênio excêntrico. Toda a sua vida foi uma grande originalidade. Ideava 20 projetos, qual mais grandioso, qual mais impossível, sem chegar ao cabo de nenhum. Porque o seu espírito criador tão depressa compunha uma coisa como entrava a planear outra. É verdade, interrompeu o Major. O Bento morreu nos meus braços e, como derradeira prova de sua amizade, confiou-me um papel com a declaração de que eu só o abrisse em presença dos seus parentes 10 anos depois de sua morte. No caso de eu morrer, os meus herdeiros assumiriam essa obrigação. Em falta deles, o Major, a senhora Dona Adelaide, enfim, qualquer pessoa que por laço de sangue estivesse ligada a ele. Enfim, se ninguém houvesse na classe mencionada, ficava incumbido um tabelião. Tudo isso havia eu declarado em testamento, que vou reformar. O papel a que me refiro tem aqui no bolso. Houve um movimento de curiosidade. Anselmo tirou do bolso uma carta fechada com lacre preto. É esse, disse ele. Está intacto. Não conheço o texto, mas posso mais ou menos saber o que está dentro por circunstâncias que vou referir. Redobrou a atenção geral. Antes de morrer, continuou Anselmo, o meu querido amigo entregou-me uma parte de sua fortuna. Quero dizer, a maior parte, porque a menina recebeu apenas 30 contos. Eu recebi dele 300 contos, que guardei até hoje intactos e que devo restituir segundo as indicações desta carta. Há um movimento de espanto em todos. Seguiu-se um movimento de ansiedade. Qual seria a vontade misteriosa do pai de Adelaide? Dona Antônia lembrou-se que uma rapariga
fora namorada do defunto, e por um momento lisonjeou-se com a ideia de que o velho maníaco se houvesse lembrado dela às portas da morte. Nisso reconheço eu o Mano Bento, disse o major tomando uma pitada. Era o homem dos mistérios, das surpresas e das ideias extravagantes. Seja dito sem agravo aos seus pecados, se é que os teve. Anselmo tinha aberto a carta. Todos prestavam ouvidos. O veterano leu o seguinte: Meu bom, estimadíssimo Anselmo, quero que me prestes o último favor. Tens contigo a maior parte da minha fortuna, e eu diria a melhor se tivesse de aludir à minha querida filha Adelaide. Guarda esses 300 contos até daqui a 10 anos, e ao terminar o prazo, lê esta carta diante de meus parentes. Se nessa época a minha filha Adelaide for viva e casada, entrega-lhe a fortuna. Se não estiver casada, entrega-lhe também, mas com uma condição. É que se case com o sobrinho Luís Soares, filho de minha irmã Luísa. Quero-lhe muito e, apesar de ser rico, desejo que entre na posse da fortuna de minha filha. No caso em que esta se recuse a esta condição, fica tu com a fortuna. Quando Anselmo acabou de ler esta carta, seguiu-se um silêncio de surpresa geral, de que partilhava o próprio veterano, alheio até então ao conteúdo da carta. Soares tinha os olhos em Adelaide, esta tinha-os no chão. Como o silêncio se prolongasse, Anselmo resolveu rompê-lo. Ignorava como todos, disse ele, o que esta carta contém. Felizmente, chega ela a tempo de se realizar a última vontade do meu finado amigo. Sem dúvida nenhuma, disse o major. Ouvindo isso, a moça levantou insensivelmente os olhos para o primo e os dela encontraram-se com os dele. Os dele transbordavam de contentamento e ternura. A moça fitou-os durante alguns instantes. Um sorriso, já não zombadeiro, passou pelos olhos do rapaz. A moça sorriu também, mas que sorriso! Jamais uma rainha sorriu com tamanho desdém às zombaias de um cortesão. Anselmo levantou-se. Agora estão cientes, disse ele aos dois primos. Espero que resolvam, e como o resultado não pode ser duvidoso, desde já os felicito. Entretanto, hão de dar-me licença, que tenho que ir a outras partes. Com a saída de Anselmo, dispersara-se a reunião. Adelaide foi para o seu quarto com a velha parenta. O tio e o sobrinho ficaram na sala. Luís disse o primeiro: És o homem mais feliz do mundo. Parece-lhe, meu tio? Disse o moço, procurando disfarçar sua alegria. Tens uma moça que te ama loucamente, de repente cai-lhe nas mãos uma fortuna inesperada. E esta fortuna só pode havê-la com a condição de se casar contigo. Até os mortos trabalham a teu favor. Afirmo-lhe, meu tio, que a fortuna não pesa nada nesse caso. E se eu aceitar em casar com a prima, será por outro motivo. Bem sei que a riqueza é essencial, não é? Mas, enfim, vale alguma coisa. É melhor ter 300 contos que 30. Sempre é mais uma cifra. Contudo, não te aconselho que te cases com ela se não tiveres alguma afeição. Nota que eu não me refiro a essas paixões que me falastes. Casar mal, apesar da riqueza, é sempre casar mal. Estou convencido disto, meu tio. Por isso ainda não dei a minha resposta, nem dou por hora. Se eu vier a afeiçoar minha prima, estou pronto a entrar na posse dessa inesperada riqueza. Como o leitor terá adivinhado, a resolução do casamento estava assentada no espírito de Soares. Em vez de esperar a morte do tio, parecia-lhe melhor entrar desde logo na posse de um excelente pecúlio, o que se lhe afigurava tanto mais fácil, quanto que era a voz do túmulo que o impunha. Soares contava também com a profunda veneração de Adelaide por seu pai. Isto, ligado ao amor que a rapariga sentia por ele, deveria produzir o desejado efeito. Nessa noite, o rapaz dormiu pouco. Sonhou com o Oriente, pintou-lhe a imaginação um harém recendente das melhores essências da Arábia. Forrado de chão com tapetes persa, sobre moles divãs ostentavam-se as mais perfeitas
belezas do mundo. Uma circassiana dançava no meio do salão ao som de um pandeiro de marfim. Mas um furioso eunuco, precipitando-se na sala com o iatagã desembainhado, enterrou todo no peito de Soares, que acordou com um pesadelo, e não pôde mais conciliar o sono. Levantou-se mais cedo e foi passear até chegar a hora do almoço e da repartição. O plano de Soares estava feito. Tratava-se de abater as armas pouco a pouco, simulando-se vencido diante da influência de Adelaide. A circunstância da riqueza tornava necessária toda a discrição. A transição devia ser lenta. Cumpria ser diplomata. Os eleitores terão visto que, apesar de certa argúcia da parte de Soares, não tinha ele a perfeita compreensão das coisas. E, por outro lado, o seu caráter era indeciso e vário. Hesitara em casar com Adelaide quando o tio lhe falou nisso, quando era certo que haveria de obter mais tarde a fortuna do major. Dizia então que não tinha vocação de papagaio. A situação agora era a mesma. Aceitava uma fortuna mediante uma prisão. É verdade que esta resolução era contrária à prima. Podia ter causa o cansaço que lhe ia produzindo a vida que levava. Além de que, dessa vez, a riqueza não se fazia esperar. Era entregue logo depois do consórcio. 300 contos, pensava o rapaz. É quanto basta para eu ser mais do que fui. O que não hão de dizer os outros? Antevendo uma felicidade que era certa para ele, Soares começou o assédio da praça. Aliás, praça rendida. Já o rapaz procurava os olhos da prima, já os encontrava. Já lhes pedia aquilo que recusara até então, o amor da moça. Quando à mesa as suas mãos se encontravam, Soares tinha o cuidado de demorar o contato. Se a moça retirava a sua mão, o rapaz nem por isso desanimava. Quando se encontrava a sós com ela, não fugia como outrora. Antes, lhe dirigia alguma palavra, a que Adelaide respondia com fria polidez. Quer vender o peixe caro? Pensava Soares. Uma vez atreveu-se a mais. Adelaide tocava piano quando ele entrou, sem que ela ouvisse. Quando a moça acabou, Soares estava por trás dela. Que lindo, disse o rapaz. Deixe-me beijar-lhe essas mãos inspiradas. A moça olhou séria para ele, pegou o lenço que pusera sobre o piano e saiu sem dizer palavra. Esta cena mostrou a Soares toda a dificuldade da empresa, mas o rapaz confiava em si. Não porque se reconhecia capaz de grandes energias, mas por espécie de esperança na sua boa estrela. É difícil subir a corrente, disse ele, mas sobe-se. Não se fazem Alexandres na conquista de praças desarmadas. Contudo, as desilusões iam se sucedendo. E o rapaz, se o não alentasse a ideia da riqueza, teria abatido as armas. Um dia lembrou-se de escrever uma carta. Lembrou-se de que era difícil expor-lhe a viva voz tudo quanto sentia, mas que uma carta, por muito ódio que ela lhe tivesse, sempre seria lida. Adelaide devolveu a carta pelo moleque da casa que lhe havia entregue. A segunda carta teve a mesma sorte. Quando mandou a terceira, o moleque não quis receber. Luís Soares teve um instante de desengano. Indiferente à moça, já começava a odiá-la. Se casasse com ela, era provável que a tratasse como inimigo mortal. A situação tornava-se ridícula para ele. Ou antes, já o era há muito, mas Soares só então o compreendeu. Para escapar ao ridículo, resolveu dar um golpe final, mas grande. Aproveitou a primeira ocasião que pôde e fez uma declaração positiva à moça, cheia de súplicas, de suspiros, talvez de lágrimas. Confessou seus erros, reconheceu que não a havia compreendido, mas arrependera-se e confessava tudo. A influência dela acabara por abatê-lo. Abatê-lo? Disse ela. Não compreendo. A que influência alude? Bem sabe, a influência da sua beleza, do seu amor. Não supunha que lhe estou mentindo. Sinto-me hoje tão apaixonado que era capaz de cometer um crime. Um crime? Não é um crime o suicídio. De que me serviria a vida sem o seu amor? Vamos, fale.
A moça olhou para ele durante alguns instantes sem dizer palavra. O rapaz ajoelhou-se. Ou seja a morte, ou seja a felicidade, disse ele. Quero recebê-la de joelhos. Adelaide sorriu e soltou lentamente essas palavras. 300 contos. É muito dinheiro para comprar um miserável. E deu-lhe as costas. Soares ficou petrificado. Durante alguns minutos, conservou-se na mesma posição, com os olhos fitos na moça que se afastava lentamente. O rapaz dobrava-se ao peso da humilhação. Não previra tão cruel desforra da parte de Adelaide. Nenhuma palavra de ódio, nenhum indício de raiva, apenas um calmo desdém, um desprezo tranquilo e soberano. Soares sofrera muito quando perdeu a fortuna, mas agora que o seu orgulho foi humilhado, a sua dor foi infinitamente maior. Pobre rapaz! A moça foi para dentro. Parece que contava com aquela cena, porque entrando em casa, foi logo procurar o tio e declarou-lhe que, apesar de quanto venerava a memória do pai, não podia obedecer-lhe. Ele desistiu do casamento. Mas não o amas tu? Perguntou-lhe o major. Amei-o. Amas a outro? Não. Então explica-te. Adelaide expôs francamente o procedimento de Soares desde que ali entrara. A mudança que fizera, a sua ambição, a cena do jardim. O major ouviu atentamente a moça, procurou desculpar o sobrinho, mas no fundo ele acreditava que Soares era um mau caráter. Este, depois que pôde refrear a sua cólera, entrou em casa e foi despedir-se do tio até o dia seguinte. Pretextou que tinha um negócio urgente. Já está acabando, gente. É só mais um pouquinho. Vamos ver o desfecho desse conto. Será que a Adelaide vai casar com ele? Claro que não, né? Adelaide contou miudamente ao amigo de seu pai os sucessos que a obrigavam a não preencher a condição da carta póstuma confiada a Anselmo. Em consequência dessa recusa, a fortuna devia ficar com Anselmo. A moça contentava-se com o que tinha. Não se deu Anselmo por vencido, e antes de aceitar a recusa, foi ver se sondava o espírito de Luís Soares. Quando o sobrinho do major viu entrar em casa o fazendeiro, suspeitou que alguma coisa houvesse a respeito do casamento. Anselmo era perspicaz, de modo que, apesar da aparência da vítima com o que Soares lhe aparecia, compreendeu ele que Adelaide tinha razão. Assim, pois tudo estava acabado, Anselmo dispôs-se a partir para a Bahia e assim o declarou à família do major. Nas vésperas de partir, achavam-se todos juntos na sala de visita, quando Anselmo soltou estas palavras. Major, está ficando melhor e forte. Eu creio que uma viagem à Europa lhe fará bem. Esta moça também gostará de ver a Europa. E creio que a senhora Antônia, apesar da idade, lá queirá ir. Pela minha parte, sacrifico a Bahia e vou também. Aprovam o conselho? Homem, disse o major, é preciso pensar. Qual pensar? Se pensarem, não embarcarão. Que diz a menina? Eu obedeço ao tio, respondeu Adelaide. Além de que, disse Anselmo, agora que Dona Adelaide está de posse de uma grande fortuna, há de querer apreciar o que há de bonito nos países estrangeiros, a fim de poder melhor avaliar o que há no nosso. Sim, disse o major, mas você fala de grande fortuna? 300 contos? São seus. Meus? Então sou algum ratoneiro? Que me importa a minha fantasia de um generoso amigo? O dinheiro é desta menina, sua legítima herdeira e não meu, que aliás tenho bastante. Isso é bonito, Anselmo. Mas o que não seria se não fosse isto? A viagem à Europa ficou assentada. Luís Soares ouviu a conversa toda sem dizer palavra. Mas a ideia de que talvez pudesse ir com o tio sorriu-lhe ao espírito. No dia seguinte teve um desengano cruel. Disse-lhe o major que, antes de partir, o deixaria recomendado ao ministro. Soares procurava ainda ver se alcançava seguir com a família. Era simples cobiça na fortuna do tio, desejo de ver novas terras ou impulso de vingança contra a prima? Era tudo isso, talvez.
A última hora foi-se a derradeira esperança. A família partiu sem ele. Abandonado, pobre, tendo por única perspectiva o trabalho diário, sem esperanças no futuro, e além do mais, humilhado e ferido em seu amor próprio, Soares tomou a tristeza resolução dos covardes. Um dia de noite, o criado ouviu no quarto dele um tiro. Correu, achou um cadáver. Pires soube na rua da notícia e correu à casa da Vitória, que encontrou no toucador. Sabes de uma coisa? Perguntou ele. Não. Que é? O Soares matou-se. Quando? Nesse momento. Coitado. É sério? É sério. Vai sair? Vou ao casar. Canta-se hoje Barba Blue, não é? É. Pois eu também vou. Entrou a cantarolar a canção de Barba Blue. Luís Soares não teve outra oração fúnebre dos seus amigos mais íntimos. Esse foi o fim do conto. Soares não se deu muito bem, né? Esse foi mais um conto do livro Contos Fluminenses. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam acompanhando. E por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!